Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre a gestão de resíduos sólidos de saúde ligados ao município de Viana. Para falar sobre esse assunto, recebemos o acadêmico do curso de Geografia da UFMA, Eriton Guilherme Ribeiro Martins. Ele também é membro do Laboratório de Extensão, Ensino e Pesquisa em Geografia. Eriton, seja bem-vindo. Olá, bom dia. Muito obrigado, Borges, pela recepção, toda a equipe, né? É um prazer estar aqui, contribuindo com a ciência, e vamos dialogar um pouco mais sobre esses resíduos de serviço de saúde. Começo te perguntando o que são os resíduos sólidos de serviços de saúde, quais os impactos ambientais e de saúde pública do descarte regular desses resíduos. Bom, os resíduos de serviço de saúde, ou resíduos de saúde, é popularmente conhecido como aquele lixo hospitalar. Então, são todos aqueles resíduos provenientes de serviços tanto de atendimento à saúde humana quanto animal. Então, entram nessa classificação alguns estabelecimentos como farmácias, hospitais, maternidades, clínicas veterinárias também, e alguns estabelecimentos de serviço de embalsamamento, por exemplo, funerárias e alas de zoonose, como vamos tratar mais para frente. Alguns dos riscos que podem ocorrer tanto à sociedade quanto ao ambiente se devem a um risco de contaminação, né, tanto do solo quanto da água, pelo descarte irregular desses resíduos, quanto à proliferação de doenças. Então, se, por exemplo, um animal chegar e se alimentar inconsequentemente, se alimentar de algum resíduo que esteja descartado de forma irregular, ele pode acabar sendo vetor de doenças também. Então, é isso. Agora, o processo de descarte, como é que seria esse processo de resíduos de serviço de saúde em Viana? Como é que se dá esse processo e as fragilidades identificadas também dentro dessa situação? Bom, partindo de uma base normativa, a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a resolução do colegiado da Anvisa de 2018, a Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma legislação de 2010, tá? Então, partindo dessa normativa, nós temos alguns estabelecimentos, algumas diretrizes para os resíduos de serviço de saúde. Falando de uma forma um pouco mais popular, algumas regras que devem ser seguidas. Por exemplo, a segregação adequada, a separação, né, desses resíduos, de forma a serem perfurocortantes, por exemplo, que são aqueles bisturis, agulhas, seringas, devem ser separados em caixas para poder fazer o descarte regular. Em Viana, nós nos deparamos durante a pesquisa de campo com um panorama onde o Centro de Saúde Pública de Viana faz a recepção de algumas dessas unidades, né? Porém, algumas farmácias, por exemplo, de rede menor, que não possuem um alto investimento, acabam descartando esses resíduos para a coleta regular municipal. Ou seja, não tem uma separação. Então, esse é um dos desafios que a gente encontrou durante a pesquisa. Você é morador de Viana, se não, por que de escolher Viana como campo de pesquisa? Bom, ótima pergunta. Não sou morador de Viana, sou natural daqui de São Luís, porém a pesquisa ela faz parte de um projeto de mestrado do meu amigo e colega de laboratório, o João Pedro Soeiro, que visa pesquisar e analisar a gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em geral em Viana. Então, a minha pesquisa, fomentada pela FAPEMA, ela se dá especificamente aos resíduos de saúde. Então, é uma pesquisa complementar, né, que subsidia esse projeto de mestrado. Tiveram etapas de pesquisa em base de dados e observação sistemática. Foi possível, então, observar algum tipo de incongruência ao confrontar esses dados? Ah, sim, com certeza. Durante a coleta de dados secundários, que foram pesquisados no Sistema Nacional de Informação e Saneamento, e também com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, que faz parte do banco do DataSUS, né, de dados, nós pudemos encontrar 22 UBS, Unidades Básicas de Saúde, né, que são geradores desses resíduos. Então, apenas uma farmácia também cadastrada. Então, isso demonstra a subnotificação
Porque quando houve o cruzamento de dados, quando fomos a campo, encontramos no mínimo 7 farmácias em atividade. Então a gente pode perceber que cadastrada só tem uma, porém em atividade há muitas outras. Então não tem como ter um controle da geração desses resíduos quantificadamente, muito menos do descarte. Então, se uma farmácia, por exemplo, de rede, consegue enviar para o centro de distribuição em São Luís, como as outras farmácias menores descartam? Essa tua pesquisa, teus estudos, aponta alguma solução, algum caminho nesse sentido para essa subnotificação, levando em conta que apenas o número mínimo aparece enquanto o número é bem maior? Bom, a pesquisa em si, ela sugere o prosseguimento das normativas. Então, é de forma essencial que essas unidades sejam regulamentadas, mas foge da alçada do pesquisador conseguir aplicar, conseguir sugerir. Na verdade, a gente até consegue sugerir, mas não conseguimos aplicar de forma efetiva, pois isso cabe à gestão, fazer essa fiscalização. Então, nós sugerimos, justamente com a pesquisa, a divulgação, né, para mostrar, esse ponto precisa de um pouco mais de atenção. Muito bem, estamos recebendo no programa de hoje o acadêmico do curso de Geografia da UFMA, Universidade Federal do Maranhão, Ayrton Guilherme Ribeiro Martins. Ele conversa com a gente sobre a gestão de resíduos sólidos de serviços de saúde em Viana. Agora, no que diz respeito à gestão pública municipal, quais as maiores dificuldades enfrentadas em Viana na gestão e gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde? Bom, é importante nós destacarmos que para que haja uma boa efetivação da gestão e do gerenciamento desses resíduos específicos, deve haver previamente um plano municipal básico de saúde, de saneamento, no caso. Então, para que haja a elaboração de um plano municipal de gerenciamento de resíduos de saúde, deve haver um plano de saneamento básico, bem como um plano municipal de gerenciamento de resíduos sólidos. Dessa forma, nós podemos ver que Viana não possui, em comparação a São Luís, por exemplo, muito menos possui um fundo, né, de financiamento voltado para esse investimento. Então, nós podemos destacar essa questão financeira como um dos principais motivos, né, que merece atenção para a infraestrutura de Viana se tornar-se adequada. A pesquisa, ela se atentou, você citou a questão de, como exemplo, o cachorro que pode consumir algo que não está descartado de forma regular, sendo um vetor de doenças. Vocês identificaram algo nesse sentido por conta desse descarte regular ou não fez parte da pesquisa? Bom, durante a pesquisa nós visitamos a ala de zoonose do Centro de Saúde Pública, então entrevistando com perguntas semi-estruturadas, foi possível obter algumas informações. No caso, esses colaboradores que trabalham na ala de zoonose, que cuidam de animais de estimação, no caso cachorros, gatos, que precisam de uma atenção no sentido dessas doenças, no caso a raiva e a leishmaniose. Então eles podem acabar se tornando vetores dessas doenças nesse sentido. Porém, quando nós fomos lá na ala de zoonose, os colaboradores nos falaram que para obter-se o laudo ou de raiva ou de leishmaniose, da certeza, né, eles precisam retirar um encéfalo do animal. E aí, como é descartado a carcaça do animal, né, o resto desse animal, podemos dizer assim? Então, eles são queimados, né, no caso não são incinerados, que deveria ser a forma regular, mas são queimados e enterrados. Então, oferece um risco ao solo por não ter um local licenciado para isso, não ter um método adequado licenciado para isso. Então, acaba se tornando não só um risco de um animal ir visitar um lixeiro e contaminar a população, mas também de contaminar o solo a partir do animal sendo o próprio vetor dessas doenças.
A gente pode então dizer que essa situação que você está colocando aí passa então pela questão da transparência, pela falta de transparência, de diálogo do poder público com a população de Viana, que acaba impactando na forma da percepção social e também implica em riscos ambientais nessa questão, nessa situação? Com certeza, porque a falta de conhecimento também, de informação em relação aos estabelecimentos de saúde também foi constatada durante as entrevistas. Então, havia unidades de farmácias e clínicas odontológicas que não sabiam para onde estava sendo destinado esse resíduo após ele sair daquela unidade. Então, apesar de haver a recepção pelo Centro de Saúde Pública de algumas unidades apenas, não são todas, não há o conhecimento de onde vai parar esse resíduo, né? Esse rejeito que não pode ser reutilizado. E acho que vale a pena destacar que a logística reversa pode ser uma das soluções para esse problema. No caso, no sentido de que uma das clínicas odontológicas faz a logística reversa de órgãos, no caso, os dentes, para instituições de ensino, como amostras. Então, é uma das soluções, né, que a gente pode estar tentando adequar, mas falta essa informação, essa troca de informação justamente na educação ambiental, onde as pessoas saibam como destinar e como tratar e fazer as etapas de gerenciamento desse resíduo. Finalizo te perguntando sobre os impactos do desenvolvimento das tuas investigações, dos teus estudos, com foco na questão do fomento a políticas públicas eficazes. Qual seria essa relação? Bom, penso que a pesquisa, principalmente por ser financiada pela FAPEMA, né, uma fundação de amparo à pesquisa, venha para contribuir com estudos de municípios que compartilham das mesmas características de Viana. Nós estamos falando de um município que participa de um espaço com uma condição territorial da Baixada Maranhense, ou seja, uma característica de muitos municípios ali que são a intensa presença de recursos hídricos, de planícies alagáveis também, nesse sentido de preocupação social e ambiental. Então, já que Viana compartilha da realidade de muitos municípios, por que não se aplicar políticas públicas efetivas para esse município que sirva de exemplo para outros? Então, acredito eu que a implementação de uma infraestrutura específica para os resíduos de saúde, como, por exemplo, uma empresa de incineração e de serviços de autoclavagem, no caso, explicando aqui para o público, autoclavagem seria uma esterilização, né, de alta performance para que esses resíduos sejam reutilizados. Então, acredito que o estudo venha a complementar nesse sentido. Muito bem, recebemos no programa de hoje o acadêmico do curso de Geografia da Universidade Federal do Maranhão, o Wellington Guilherme Ribeiro Martins. Ele conversou com a gente sobre a gestão de resíduos sólidos de serviços de saúde em Viana, pesquisa desenvolvida com fomento da FAPEMA, a Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação aqui com a gente. Obrigado. Até o próximo programa.